Governador, quando o prefeito de Porto Alegre, o mais jovem prefeito brasileiro, o senhor fez obras que alteraram radicalmente a fisionomia e o funcionamento da cidade. Era o engenheiro que falava mais forte. O mesmo aconteceu quando o senhor assumiu o governo do Estado. O político de massas ainda não tinha nascido. De certa forma, eu, politicamente, tinha uma visão muito limitada, mas eu sentia um grande amor pelo povo, porque eu vinha de lá. Eu venho das camadas mais humildes da população. E com relação a Porto Alegre, desenvolveu-se uma relação de amor muito especial. Eu cheguei lá aos 13 anos. Eu era um menino em púbere. Eu cheguei lá em busca de um esquema que havíamos imaginado pudesse ser possível. Uma vez, depois que eu não pude ir para o seminário metodista, os mascates nos deram as indicações, nós fomos trabalhando naquilo. Cheguei lá, estava tudo errado. Eu não tinha documentos, a não ser uma carta do prefeito. Viajei num trem de segunda classe e lá comecei a minha vida em Porto Alegre. Imagina você que um garoto assim, sem documentos, sem conhecer ninguém, começou ali naquela cidade, nessas condições tão precárias, 20 anos depois tornou prefeito. Coisa espetacular. E num processo que teve também seus grandes sabores. 4 anos antes tinha perdido a eleição para prefeito. Sofreu uma derrota. Tinha sido eleito deputado estadual em 46, depois reeleito em 50. Foi no ano em que o presidente Vargas voltou, ganhou as eleições em Porto Alegre 4-1. Eu digo, tá para mim. Eu agora consegui que o presidente Vargas restaurasse as eleições nas capitais que eram proibidas. Vinha desde a Constituição e do governo Dutra. E eu achei que restaurando o direito de votar, e eu com aquela enchente, eu estava feito. Me candidatei a prefeito, compreendeu? Inauguramos pela primeira vez, por iniciativa até do João Goulart, de usar um grupo de artistas. Levamos aqui do Rio de Janeiro um grupo de artistas. Aquilo foi um espetáculo, mas escandalizou aquela burguesia de Porto Alegre. Religiosa, austera. E eu sofri uma derrota. Aí nasceu um político chamado Meneghetti, que era um engenheiro, presidente internacional, empresário. Claro, derrotou aquele garoto bobo, eu pensando que ia resolver grande coisa. Santa derrota. Foi uma das coisas melhores que podia ter acontecido a mim, foi aquela derrota. E depois, 4 anos seguintes, eu me elegi por maioria absoluta. Naquela época, como é que era a sua relação com os empresários? A minha relação com os empresários, naquela época, era praticamente inexistente. E o que podia existir era de certa desconfiança, porque eu não tinha origem. Eu não venho do patriciado gaúcho e nem era de uma das famílias ricas, que se surgiram depois com a colonização de origem italiana e alemã. Eu tenho origem italiana, mas de uma colonização, uma presença italiana no Brasil anterior, que veio para São Paulo, ali pelo 1700, 1720, por ali, para trabalhar nas lavouras de café. E um grupo que vivia em Sorocaba dedicou-se a comprar mulas no sul. Então iam lá para organizar as tropas de mula para a lavoura de café e para as minas. E os Brizolas têm essa origem, gente humilde, gente modesta, que ficaram alguns por lá, de modo que, ao iniciar a minha vida política, ele é filho de quem? Ele é sobrinho de quem? De que família? De onde é? Ninguém sabia quem eram os Brizolas. Então era natural. O meu vínculo
se estabeleceu com certa, vamos dizer, com certa credibilidade, né, para o patriciado gaúcho e para a burguesia gaúcha, entendeu? Famílias ricas, as classes dirigentes e dominantes ali. Depois, com o meu ingresso na escola de engenharia. Depois, com a minha ascensão à Assembleia. Eu fui construindo. Depois, pelo meu casamento. Casei com a irmã do João Goulart. O João Goulart também não era conhecido nessa região aí, porque ele era lá de São Borja, da Zona das Missões. Mas havia um vínculo com o presidente Vargas, grande, político. Nós todos desse círculo. Então isso aí me ensejava também uma projeção, né, relações que foram me acreditando. Então essa segunda eleição, por exemplo, já foi com bastante chance, porque eu perdi a primeira, fui depois secretário de Obras Públicas do governo que era nosso, presidido pelo general Ernesto Dornelles, que era o governador eleito, contemporâneo ali do governo Vargas, eleito em 1950. Bem, então eu quando fui concorrer novamente, eu já trouxe uma credencial. Eu acho que eu fui bom secretário de Obras Públicas, porque eu senti que ali estava a minha chance. Fui secretário 2 anos e meio, fiz um bom conjunto de realizações. Foi na época que eu construí o aeroporto de Porto Alegre. Aquelas pistas do aeroporto de Porto Alegre foram construídas por mim. Eu era secretário e era o engenheiro ao mesmo tempo da obra. Aquela estação de passageiros também. Depois tudo foi ampliado, né? Mas eu construí muitas escolas, muitos fóruns, construí o Tribunal da Justiça e fiz meu primeiro plano de construções escolares. Enfim, hidráulica, saneamento pelo interior. Eu fiz uma obra, lancei a ideia de uma estrada no Rio Grande do Sul que cortasse transversalmente o estado em direção aos portos, porque os planos federais eram todos de estradas que conduzissem para cá, em direção a São Paulo e o Rio. E eu sempre sustentei o ponto de vista de que a produção devia ser escoada para os portos, isso garantia mais, né, economicamente o Estado. Fui bom secretário e me elegi, por conseguinte, facilmente. Agora, meu programa era ingênuo. Era um programa como faria um estudante do ginásio. E você sabe que ontem, há poucos dias, lá na PUC, eu perguntado como seria o meu programa, e eu senti um ímpeto irresistível de repetir aquilo que eu sustentei ingenuamente lá naquele momento. Digo, olha, era o seguinte, cabia numa simples faixa na rua, quer dizer, educação popular e desenvolvimento. Eu, através dessa chave, compreendeu? Eu atingia todos os campos facilmente e levei para a opinião pública, né, uma mensagem fácil de fixar. Sustentei esse programa, claro, bem subdividido, bem organizado, e aquilo foi assimilado pela população muito bem. Naquele tempo não havia televisão, era o rádio. Eu não era ruim de rádio e me elegi com maioria absoluta. Governador, o Brizola, político, agitador, nasceu na campanha pela posse de Jânio. Quem foi o seu inspirador como político de massas? Olha, você sabe que o meu inspirador foi o presidente Vargas. Mas ele era um homem tranquilo, tinha seus métodos diferentes. Eu, naturalmente, pela minha origem, eu fui assumindo os meus caminhos políticos, claro, sob a impressão, né, daqueles tempos que vivíamos. Eu cheguei até a universidade
sem assumir uma definição política. Coincidia essa época com o fim do Estado Novo, né? Depois até com a queda de Vargas, com toda aquela polêmica intensa ali de 1945. Na universidade, nas pensões onde morávamos, era uma efervescência. Eu fazia parte de um grupo da mesma turma que um era cabo, tinha 2 sargentos, tinha 3 operários. Eu também trabalhava intensamente na minha vida para poder estudar, né? Agarrei muito casaco de político para ver se conseguia uma bolsa, jamais consegui. Trabalhando duramente. Eu, nessa época, já trabalhava em situação melhor, né? Comecei lá embaixo, meses num elevador. Depois, nessa época, eu já trabalhava de topógrafo. Estava já na escola de engenharia. Então, a universidade, por exemplo, era dividida em 2 grandes campos. Tinha o campo dos, nós chamamos punhos de renda. Era o filho dos fazendeiros, filho dos industriais, dos grandes profissionais, da gente rica, que se movia muito a favor do brigadeiro Eduardo Gomes, contra o Getúlio. Eram bons oradores, eles iam muita retórica. Nós até íamos lá assistir aquelas sessões, aqueles atos deles. Sabe quem era o líder desse movimento naquela época? O Dr. Brossard de Souza Pinto, que ainda está aí vivo e que teve toda essa atuação, né, brilhante na vida pública brasileira. Ele era o líder dessa época. A outra metade era do Partido Comunista. O Prestes preso, nós tínhamos simpatia pelo Prestes, mas não podíamos entrar no movimento comunista porque nós éramos trabalhadores, nós não tínhamos aqueles esclarecimentos, compreendeu? Aquele nível político que eles possuíam. Te perguntava alguma coisa para eles, sabiam tudo, não havia diálogo conosco. Perguntando, o que é isso que você escreve no muro aí de reforma agrária? Ele vinha, ele dizia tudo, sabiam tudo de cor, porque vinham os polígrafos para eles. Não sei de onde era o arsenal, compreendeu? Ideológico. E eles sabiam tudo, nós não sabíamos nada. Então ficamos assim, meio soltos naquele ambiente. Um dia íamos pela rua, vindo da universidade, e verificamos que vinha uma enorme passeata de trabalhadores protestando contra a queda do Getúlio, compreendeu? Com uns pedaços de caixões, compreendeu? E de papelão, compreendeu? Dos tapumes, compreendeu? Com alguns dísticos em defesa da legislação do trabalho, garantia dos trabalhadores, queremos Getúlio, compreendeu? E em solidariedade ao Getúlio, aquela enorme passeata de uns 5, 6 mil pessoas. E nós ficamos naquilo, compreendeu? Foi, e dali um pouco estávamos dentro da passeata. Se é por aqui que nós vamos. Isso nos conduziu ao trabalhismo, nos conduziu à criação do trabalhismo que passou a se processar aí nesses dias. Agora, você acha que naquela época o Partido Trabalhista Brasileiro tinha uma ideologia, ou como o senhor disse, ainda não estava definida uma ideologia do partido? Em relação ao trabalhismo, ao PTB, primeiro, agora ao PDT, sempre houve um preconceito da intelectualidade, tanto a intelectualidade conservadora como a intelectualidade esquerda, porque atuavam juntos essas 2 áreas contra o Getúlio. O Prestes estava preso. Quando o Prestes saiu, diz, não, eu vou sair dessa frente que está aí. Eu quero Getúlio no governo fazendo a Constituinte. Aquilo escandalizou a intelectualidade, inclusive de esquerda. Muitos discordaram e não entraram no Partido Comunista, mas o grosso ficou. Mesmo com essa posição do Prestes, pode crer que permaneceu, mesmo da parte dele, próprio Prestes, muito preconceito, né? E começaram a criar a teoria de que o Getúlio é que mandou criar os 2 partidos, o PSD
que era formado dos quadros do governo dele, e o PTB. Isso não é verdade. O presidente Vargas não mandou criar o PTB. Ele concordou, ele já se encontrava muito decepcionado com a situação, como se processava. E quem lançou a ideia de criar um partido trabalhista no Brasil foram associações sindicais, líderes sindicais, sob a vanguarda de um paulista ilustre, como que foi o ministro do Trabalho na época, Marcondes Filho. Entendeu? Que foi o autor da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, tão mal assinada, que está aí sendo defendida hoje, né, pelos dirigentes do PT, que sempre nasceram condenando essa legislação, que era do Mussolini, não sei o que tem mais. Hoje nem falam mais nisso. Bem, então o que acontece? Que aí surgiu, já às vésperas da eleição, porque Vargas caiu no dia 29 de outubro de 45, e as eleições eram em 2 de dezembro. Em cima, formaram-se algumas comissões provisórias. O partido praticamente não pôde competir, não tinha organização. Quem predominou foram as oligarquias conservadoras, que formaram o PSD, o partido do governo, que candidatou o Dutra a presidente. Vargas, lá isolado, ele deu apoio ao Dutra. Pediu ao pequeno partido que se formava, o PTB, que apoiasse o Dutra. Né? Tanto que eu votei no Dutra. Entendeu? Agora, a partir daí começou a se formar o trabalhismo. No Rio Grande do Sul, você imagina, que era a terra do Getúlio, então ele não ia formar o partido lá. O PTB só fez um deputado, assim mesmo um cooperativista, com 2.000 e poucos votos lá. Porque como podia candidatar o Getúlio a deputado em toda parte, em todos os estados, a senador também, nós candidatamos o Getúlio a deputado lá no Rio Grande do Sul e fizemos um deputado. Quem fez praticamente toda a representação, né, por aí afora, pelo Brasil afora, foi o PSD, que era o partido que estava, dos que estavam no governo, compreendeu? Tinha alguns assim mais progressistas, tanto que buscaram um nome social-democrático, compreendeu? Querendo, né, como é um hábito, uma prática da oligarquia brasileira, tratar de pintar as coisas para aparentar, né? Esse partido era uma espécie de uma arena, entendeu? Mas como? Então o Getúlio, que fez tudo isso, que modernizou o país, que desenvolveu infraestrutura, que criou direitos importantes, como, por exemplo, a cidadania para a mulher, né, que não votava, que era considerada menor de idade, e os direitos sociais, os trabalhadores, desenvolver educação, tudo isso. Como é que tinha um governo só de conservadores? Era verdade. Eles ficaram no governo com o Getúlio, entendeu? Como quem diz, não, vamos ficar aqui dentro porque nós vamos indo, não vamos contrariar a vontade dele, vamos realizar, ele vem vindo as coisas de cima para baixo, compreendeu? E nós ficamos aqui. Eles ficaram ali dentro do governo. E o Getúlio, às vezes, na sua verve, compreendeu? Ele era muito espirituoso, sabe que ele falava mais brincando, compreendeu? Fazendo piada do que propriamente com seriedade. Piada de sentido, compreendeu? Ele dizia, você sabe que é muito eficiente fazer política de esquerda com gente de direita. Isso era uma das observações dele, compreendeu? Bom, claro que ele colheu o resultado disso aí. Ele caiu em 45, o exército ficou contra ele, né? A UDN, que já era contra ele, que era um empresariado mais do campo financeiro e industrial. Ficaram as oligarquias rurais, que eram fundamentos do governo dele, e toda a intelectualidade que era muito importante para as oligarquias rurais, né?
manter aquela situação, porque toda a ordem jurídica favorecia muito as oligarquias rurais, ainda naquela época. Bem, o empresariado ficou contra o Getúlio, o capital estrangeiro ficou contra o Getúlio, os americanos ficaram contra o Getúlio, não ficou ninguém com o Getúlio, só os trabalhadores, só os sindicatos. Veio o novo governo Dutra, traiu o Getúlio. Compreendeu? Primeiro Brutus importante da história brasileira, compreendeu? Foi o Dutra. Foi eleito pelo Getúlio, porque senão era conseguiu um voto na rua de ninguém. O Getúlio disse, é o candidato que eu indico. E o povo votou no Getúlio, através do Dutra. Pois bem, o Dutra chegou no governo, creia, nem respondeu ao telegrama que o Getúlio mandou para ele felicitando. Voltou às costas do Getúlio. O Getúlio ficou lá. Quando terminou o prazo, ele veio, assumiu o Senado e começou a fazer discurso de oposição. Discurso de oposição. Então esse foi o primeiro personagem. Também terminou, compreendeu? Não merecia significação mais nenhuma. Em algum momento conseguiu fazer uma aliança nas eleições com o PSD? Com o PSD, rigorosamente não. PSD era o nosso confronto no Rio Grande do Sul. Eu nasci politicamente organizando o trabalhismo, o PTB na época, e baixando a madeira na traição do PSD. Que o PSD formou-se à sombra do Getúlio e traiu o Getúlio para ficar com o Dutra. A maior traição da história brasileira é do PSD contra o Getúlio. O jeito mais traído na vida brasileira foi o Getúlio. Imaginem, até o seu genro ficou no PSD. O Getúlio saiu em 50, registrado pelo PTB, que devia ter, nessa época, assim, uns 30 deputados. E saiu sozinho, praticamente, levado, como dizia, compreendeu, um escritor baiano, por um jardim de infância, que era o João Goulart, era eu, era o Francisco Brochard da Rocha, toda uma juventude com ele. E a presença dele aluiu o PMDB. Mas eles conseguiram ficar com os deputados, compreendeu? Foram espertos. Acabavam apoiando o Getúlio, dizendo, não, vote, vamos votar no Getúlio, para ficarem com os votos da população e controlarem o Congresso. Continuaram controlando o Congresso e depois vieram para o governo com ele. Dá uma sustentação interesseira, fraca, para o Getúlio. O senhor acha que a história política brasileira é feita de traições? Bom, não é só a brasileira. Não é só a história brasileira que é feita de traições. Não. Você sabe que a política é como a mídia. Entendeu? Ama a traição. A política ama a traição em toda parte, todos os lugares. Depois, abomina o traidor. Pode verificar que isso é uma regra. Tem exceções, naturalmente, né? Como toda regra. Mas você veja o que tem acontecido conosco. Um partido de massa, como é o nosso, né? Porque nós somos diferentes do PT nesse ponto. O PT não é um partido de massa, o PT é um partido de quadros. Nós somos de massa, porque nós dependemos da atuação das lideranças. O Getúlio era um líder e não tinha quadros praticamente com ele. Porque a população, os trabalhadores, se fixaram, compreendeu? Como é? O que o PT tem de partido de massa é o que representa a figura do Lula. Entendeu? Figura do Lula. Tudo mais são quadros. Agora nós, depois do Getúlio, tivemos o João Goulart, né? Depois chegou a mim, né? O remanescente depois esse estrago da ditadura, porque basta examinar a história. Essa ditadura foi feita contra nós.
que eles visavam, a ditadura, é destruir o trabalhismo, porque nós já éramos maioria no Congresso. Nós nos juntávamos com o PSB, que tinha alguns deputados, tratávamos de nos fundir já, os dois partidos, fazer a fusão, nós já éramos maioria. Não, maioria absoluta, não era maioria relativa, não, no Congresso. E nós pressionávamos pela reforma, com um grande movimento de massa pelo Brasil, pelas reformas, verdadeiras reformas. Isso está na mente do povo brasileiro. E esse governo, aliás, se aproveita indevidamente dessa palavra, reforma, porque reforma é no sentido democratizante, no sentido de democratizar os direitos, de democratizar a terra. Tudo isso aí é reforma, sempre no sentido de abrir socialmente, né, para um maior número de pessoas. Agora não usam o termo de reformas, compreendeu? Para iludir as pessoas, compreendeu? Pensando que estão fazendo alguma coisa boa. E, no fundo, estão arrochando, estão fazendo como quem torce uma roupa, compreendeu como é? Para poder servir a essa inserção que temos na realidade internacional, né? Como uma economia colonizada, que tem que contribuir, tem que mandar para fora o que produz, é isso aí. Governador, como é que o senhor viu o suicídio de Vargas? Quem traiu Vargas naquele momento? Na época do suicídio do presidente Vargas, eu era secretário de Obras Públicas. E recordo quando tive aquela informação. Eu estava num hotel no interior, fazia a minha barba, quando o dono do hotel chegou e me disse: sabe que o Getúlio se matou? Eu falei: está brincando. Aí começaram as notícias. Eu vim, quando cheguei em Porto Alegre, num pequeno avião, observei que a cidade era uma fumaceira. Estava sendo incendiada, entendeu? Por toda parte. As multidões furiosas, entendeu? Incendiaram os órgãos do Diário Associado, incendiaram o consulado americano, tinha até uma empresa, não era nada disso, importador americano, quebra importador americano. Os comunistas, compreendeu? Estavam assombrados, vendo que aquela multidão estava queimando a Tribuna Gaúcha, que era o órgão, o jornal do Partido Comunista. Ficaram assombrados. E por que aquilo? Porque o Partido Comunista já estava fazendo causa comum com os que queriam derrubar Vargas. A multidão se apercebia daquilo. Quer dizer, eu cheguei naquilo, cheguei a me envolver num pequeno conflito, compreendeu, de rua, porque eu descia, me recolhia para casa com um amigo, o Wilson Vargas, que era deputado no estadual, e passou um carro ali dirigido por um militar e um deputado do PSD, compreendeu? Então, passou, olhou para mim assim, deu uma risadinha no canto da boca, sabe assim, de deboche, satisfação íntima pelaquela tragédia. Eu não tive dúvida, compreendeu? Manobrei o carro e fui atacar atacar aquelas pessoas lá no outro cruzamento, meti o carro em cima. Bom, eles saíram já de revólver na mão, e eu também não tive dúvida, compreendeu? Eu tinha uma capa de chuva, joguei em cima de compreendeu? E o meu companheiro lá de longe também, que estava em luta já com o outro, deu um tiro de lá, porque viu que ele tirou o revólver também a me atingir. Bom, eu sei que dali um pouco era aquele mundo de sangue, compreendeu, correndo ali. Eu não estava ferido, mas aquele que eu atirei a capa em cima dele, que puxou o revólver, estava. Bom, eu me lembro que acabamos ali, depois houve mais tiro ali, sabe? E quando viu aquele sangue todo ali, aí paramos, compreendeu, para socorrer aquele deputado. Aí estava, me lembro, este Nestor Yosti, que era delegado de polícia, correndo direito lá, chefatura de polícia, para buscar também de recursos lá. Eu sei que em seguida se conseguiu ali uma maneira de transportar aquele deputado, e nós fomos para casa, e com aquele pesar, achando que
tinha morrido o deputado Hermes Pereira de Souza. E nós lá, os dois, nos olhávamos um ao outro, digo, vamos lá. Nós vamos lá no pronto-socorro para ver. Chegamos lá, ele estava bem. O tiro tinha sido na perna, e detalhe, estava contando. Mas foi um acontecimento que nós não conseguimos entender naquele momento. Mas, posteriormente, por tudo o que aconteceu depois, eu hoje interpreto assim. Vargas decidiu tomar aquela atitude porque ele sentiu que o povo brasileiro ia ser esmagado por aquela força reacionária que surgia. Primeiro, ia desmoralizá-lo, né? Fazendo com que todas aquelas acusações se transformassem em verdades, né? E ele ia ser massacrado moralmente. Então ele não quis ser desmoralizado. Ele achou que, jogando aquele manifesto, que foi a Carta Testamento, ele, dando o aval da sua vida, dizia, olha, isso é tão verdade que eu vou dar minha vida. Eu acho que ele prestou um grande serviço ao povo brasileiro, porque teve uma força de penetração. Você sabe que ele assinou a carta, chamou João Goulart e disse, toma isso aqui, não leia agora, e te manda para o Rio Grande do Sul. Ele foi ao apartamento dele, se preparou para ir, porque era de noite, quando soube da morte nas primeiras horas da manhã. O fato é que o impacto da morte do Getúlio, porque conseguiram divulgar pela Rádio Nacional o texto da carta, que dominou o país. Então, as coisas mudaram a favor de Getúlio de uma maneira, compreendeu? Total. Os inimigos recuaram. Nem força de repressão militar houve naqueles primeiros momentos. Depois é que começou a assimilar a realidade para impor a ordem. Porque ao meio de tudo aquilo também houve muito assalto, muito roubo, muita coisa, compreendeu? Que caracterizava a desordem. Nisso, Vargas foi enterrado lá em São Borja, está lá num túmulo humilde, modesto, né? E o bom seria que nesse documentário não faltasse pelo menos uma visão, compreendeu, do que é o túmulo de Vargas. Está lá. Como é que era a sua relação com Carlos Lacerda nesse período? A minha relação com Lacerda era de divergência mais total. Eu até, depois da morte de Vargas, tivemos eleições, foi 24 de agosto, depois das eleições de outubro, eu me elegi deputado federal. E vem para cá. No dia da posse, eu não sei de onde eu busquei aquela minha inspiração, eu lendo a tribuna de imprensa todos os dias, notava que o Lacerda estava pregando golpe, não queria eleições. O Juscelino estava se candidatando, ele não queria eleições. Ele queria adiar as eleições. Dizia que diante da morte de Vargas não podia haver eleições. Já eleições marcadas. Então, no dia da nossa posse, congresso, eu estava com uma tribuna, imprensa na mão. Aquela manchete. Bom, Lacerda também tomando posse como deputado federal. Eu vou interpelar esse sujeito. Fui para o microfone ali, fiquei nas proximidades do microfone. E a mesa fazendo a chamada. Fulano de tal, assim eu prometo. Do juramento, né? Fulano de tal, assim eu prometo. Carlos Lacerda, antes dele dizer assim eu prometo, digo,
Pela ordem, senhor presidente, este é um juramento falso. Ele está jurando aqui dentro, a democracia está pregando o golpe lá fora. Não deu tempo de nada, de cortar o microfone, de acompanhar aquele barulho. Foi aquela ovação no Congresso, compreendeu? E ele ficou, compreendeu? O que é isso, o que não é isso, compreendeu? O fato que, depois de desligar o microfone ali, o fato que eu fiz. Bom, eu ganhei uma manchete geral da imprensa brasileira no dia seguinte, compreendeu? E marquei uma posição ali. Quer dizer, nós não chegamos a ter, a não ser ligeiramente, viu, um debate lá, porque ele era uma figura, compreendeu? Que também ele era muito questionado, na verdade, e também muito protegido, né, pelos seus adeptos. Então, nunca houve nada maior, a não ser pequenos atritos, como era lá. Depois eu fui-me embora porque fui ser candidato a prefeito lá em Porto Alegre. O senhor... Eu sempre estive na linha, né, dos combatentes, compreendeu? A ação política de Carlos Lacerda. Hoje, eu já faço, compreendeu? Algumas revisões. Eu acho que ele foi bom administrador. Eu acho que ele foi um lutador, né? O seu modo, ele foi um homem de grande talento, entendeu? E acho, por exemplo, que a morte dele é obscura. E eu não deixo de desconfiar, compreendeu? De que não foi morte natural. O senhor disse recentemente que o seu cunhado Jango foi covarde ao aceitar a fórmula parlamentarista. Não acredita que tenha sido uma solução hábil para evitar a guerra civil? Veja o seguinte, eu nunca usei essa expressão de chamá-lo de covarde. Entendeu? A imprensa, eu sou premiado pela mídia em engrossar as minhas declarações, compreendeu? Fazem uns textos horríveis, entendeu? Os jornalistas chegam a ter vergonha de comparecer com o nome, até tiram os nomes, compreendeu? Porque eles dizem, não, assim também, não ponha meu nome aí. As editorias trabalham para engrossar as minhas declarações, para tornarem grosseiras, tornarem, compreendeu, não palatáveis, para dizer, bom, esse Brizola é um grosso, esse Brizola é um bruto, esse Brizola é um analfabeto, compreendeu? Né? Tem muita gente que diz, mas, Brizola, o senhor é engenheiro? Teve alguém aqui que colocou em dúvida que queria que eu apresentasse o meu diploma de engenheiro aqui no Rio de Janeiro, com grandes espaços na imprensa. Então acontece que este período aí, não é verdade, foi um período complexo, sempre contei com uma grande incompreensão por parte da mídia, né? De modo que essa questão do João Goulart nada mais é do que uma radicalização, aí um agravamento de apreciações que eu fiz, né? Eu acho que, na verdade, o que ocorreu foi o seguinte, nós não tínhamos consciência política. E a história nos deu uma oportunidade numa bandeja. E nós não tínhamos consciência política do que estava ocorrendo. Eu, por exemplo, entrei naquilo sem nenhum sentido ideológico. Eu entrei por uma questão de honra. E eu, governador, em nome dessa Constituição, eu jurei a Constituição. De repente, renuncia o presidente. Eu achei que era um golpe contra o Jânio. Cheguei a me comunicar, falei com o Castelinho, estava em Cumbica, em São Paulo, que ele fosse para lá, que nós queríamos defender o mandato dele, porque achávamos que ele estava sendo vítima de um golpe. Ele mandou dizer que não, que tinha renunciado mesmo. Então, bom, agora é a posse do vice-presidente constitucional. E começamos a atuar nessa linha, devagar, fazendo apelos, indo, até que as coisas foram engrossando, eles acabaram dando o golpe aqui em cima.
ocuparam o governo os 3 ministros militares. O presidente da Câmara, o deputado Mazzilli, foi para lá, ficou lá como um fantasma caminhando ali. Quem mandava mesmo eram os 3 ministros militares, né? Impedindo, vetando a posse do vice-presidente. O vice-presidente, numa viagem para a China, e eu sozinho. Digo, bom, nos reunimos lá e diz, bem, nós temos que resistir. Então, nosso raciocínio foi assim, vem cá. Eleito por essa Constituição, jurei essa Constituição. Agora temos que defender a posse do vice-presidente constitucional. Ele é que tem que ir para o governo, compreendeu? E mais ninguém. Se nós não defendermos, nós, trabalhistas, o que seremos amanhã perante a história? Trata-se do presidente, do vice-presidente eleito. E no meu caso ainda, presidente do meu partido, meu cunhado e meu amigo, eu estarei reduzido a pó de terra, não é verdade? Não pode. Nós vamos segurar. Compreendeu? Nem que nos esmaguem aqui, nós vamos enfrentar essa situação. Então, quando o general me disse ali, comandante do Terceiro Exército, que ele era soldado, ficava com o Exército, eu disse para ele, digo, general, você me desculpe, eu fico com a Constituição. Sinto muito que nos separemos. Mas depois as coisas foram engrossando, nós usamos aquela rádio, dirigimos a onda curta para o país inteiro, entendeu? E fomos pregando a legalidade, defendendo a Constituição, compreendeu? E eu usando as forças que dispunha, né, da Brigada Militar, ocupando os pontos estratégicos, conseguimos a adesão de um general no interior, que tinha uma divisão com 11 regimentos, que foi o general Osório, né, Oromar Osório, um homem extraordinário, já falecido. Pois bem, ele me pediu 400 caminhões e 11 trens. O comando do Terceiro Exército vacilava e discutia-se outras divisões e outras regiões, outros generais, até que finalmente, quando aqui em cima exigiram que eles derrubassem o governo do Estado, que bombardeassem o palácio, porque tinha ordem, a FAB, a base aérea para isso, e as coisas foram se complicando. Quando foram tirando os aviões, houve uma revolta dentro da base, compreendeu? As classes subalternas, com uns oficiais, se revoltaram, compreendeu? Tiraram peças dos aviões, não puderam decolar. Houve um clima de 24 horas lá muito complicado, muito difícil, e finalmente aquilo levou a uma decisão do Terceiro Exército, pelos seus generais, a apoiar a Constituição. Aí nos unificamos. Eu acho que foi a primeira vez que na América Latina um movimento popular, conseguiu frear um golpe que já estava instaurado. Eu tive depois a solidariedade do governador Mauro Borges, do Ceará, de Goiás, e tivemos simpatias por toda parte, porque havia unidades militares que recebiam ordens de marchar contra nós lá do Sul, e os oficiais se reuniam e diziam que aquilo era uma ordem ilegal, que não marchava. Entendeu? Então houve um movimento nacional, né, que o presidente João Goulart não estava tomando conhecimento, ele estava longe. Nós conseguimos, quando ele chegou, entendeu? Conseguimos, como eu já ter uma situação controlada. Mas a maioria do Congresso, sorrateiramente, na calada da noite, conseguiu tomar uma resolução absolutamente ilegal, rasgando a Constituição e imputindo o parlamentarismo, que não era parlamentarismo, aquilo ali era um regime excêntrico, um regime esdrúxulo, compreendeu? Que não tinha nada de parlamentarismo. Era um jogo de manutenção das oligarquias, compreendeu? Castrando os poderes do João Goulart. Quando o João Goulart chegou, eu me recordo como se fora hoje. Viemos juntos, um general comandante do Exército,
mais algumas pessoas, e chegamos ao palácio, nos reunimos em torno de uma mesa. Ali uns 4 generais, Machado Lopes, Francisco Machado Lopes, que era meu secretário de Justiça, e eu. Então a presidência do João Goulart. Eu disse a ele, olha, nesse momento eu lhe passo todos os poderes que eventualmente eu exerci aqui. Quando nos entendemos com o comandante do Exército, eu passei a ele todas as forças militares do Estado, fiquei com a parte política, e agora eu lhe passo tudo, né, a Vossa Excelência, que é o presidente. Agora, eu quero deixar aqui o meu ponto de vista. Eu escrevi aqui, entreguei ao João Goulart. Eram 4 ou 5 pontos. E eu peço licença a me retirar, porque eu estou muito cansado, não queria que eu me retirasse, mas eu li os pontos ali. Era o seguinte, que ele não aceitasse, que as forças vitoriosas não aceitassem o parlamentarismo. Que isso era um atentado, isso aí era uma violação da ordem constitucional. E que se nós não devíamos ir para tomar posse com o parlamentarismo, que o João Goulart se deslocasse por terra, viéssemos por terra com o apoio das forças militares disponíveis até Brasília. E que ao chegar em Brasília, o presidente dissolvesse o Congresso e convocasse no mesmo ato eleições para uma constituinte, porque a Constituição estava rasgada, desmoralizada por aquele Congresso. Dissolvesse o Congresso e convocasse uma constituinte para 30 ou 60 dias. Esse era o meu ponto de vista. Eu não quero aqui insistir, o presidente já aceitou essa negociação, e eu, por conseguir, não concordo com isso, mas não crio problemas. Entendeu? Essa foi a minha posição ali naquele ponto. Depois, o João Goulart me disse que achava que nós devíamos aceitar aquele entendimento, não para evitar derramamento de sangue, que era uma maneira de garantidamente chegar à presidência. Então, eu acho que, sabe, que isso é um ponto de vista que cada um tem. Pode ser que ninguém poderá dizer que que eu estou preconizando o acertado, não é verdade? Se ele tivesse razão. Argumentava que tínhamos gasolina, combustível apenas para 14 dias. Eu acho que nós chegaríamos a uma situação, né, dominante naquele momento em menos de 14 dias. Mas foi uma coisa que demonstrou com o tempo que não foi a melhor decisão. Porque o país teria ingressado numa outra situação. Aliás, um dos males, né, do nosso país é essa prática das classes dominantes, das classes dirigentes, das nossas elites, sempre de chegar, a acordos que, no fundo, não representam soluções. São saídas para um determinado momento e que têm o poder de conservar todos os problemas. O senhor também discordou do presidente Jango com relação à resistência ao golpe militar. O senhor achava que deveria haver uma resistência, como queria o próprio Darcy Ribeiro? Eu acho, francamente, que se o presidente João Goulart quisesse, não cairia. Ele tinha condições de se sustentar. E por que Eu acho que ele estava bastante desiludido e que cultivou até o fim a esperança de chegar a um entendimento, a um acordo, né? Mesmo que tivesse que ceder a alguma coisa. Mas quando lhe impuseram que ele tinha que tomar certas medidas muito drásticas, na verdade, praticamente de traição dos seus compromissos, né, e a todos os seus companheiros, ele desconheceu essas propostas e foi levando até o fim para ver se encontrava, né, condições. Quando ele chegou lá no Rio Grande do Sul, né, de madrugada, eu provoquei uma reunião, né, dele, eu estava presente,
Eu era o único civil para ele nessa reunião, e eram cerca de 9 generais. Eu fiz uma proposta de resistência. Provoquei a reunião, fiz a proposta de resistência. Comandava, nessa época, o exército naquela área, o general Ladário Teles. E o general Ladário falou, logo após ele disse que ele estava de acordo com a minha proposta, ele disse que havia armamento para mais de 100 mil civis, para organizar corpos provisórios, que o terceiro exército tinha alguns furos, mas que podiam se consertar e que podia se organizar perfeitamente a resistência. Eu propunha que o presidente fosse lá para o interior, né, sob a proteção lá de uma divisão, né, lá do interior, e que se intentasse a resistência. O povo brasileiro estava suspendido, estava surpreso com o golpe que apareceu, tomou corpo a partir daquelas horas. E então o assunto se confundiu um pouco, porque o general Ladário também apoiou e disse que só faria aquilo se tivesse ordem do presidente, que ele era um general legalista. Então, mas ele estava de acordo com essa proposta. Houve a discordância de um general, mas todos os demais estiveram de acordo. Depois a conversa se generalizou e finalmente se desfez a reunião. O presidente concluiu dizendo assim: olha, eu verifico que terá que haver derramamento de sangue para eu permanecer no governo. E eu quero dizer que, se é indispensável que haja derramamento de sangue, eu quero dizer que eu prefiro retirar-me do que ser causa de um processo, né, de derramamento de sangue do povo brasileiro. Decidiu, aí as coisas foram se dissolvendo. E aí desencadeou-se a repressão, para a surpresa de todo mundo. Como é que se deu o rompimento, o senhor, com o Jango? Bom, não houve realmente um rompimento, houve um distanciamento, que se conservou durante praticamente todo o exílio que tivemos lá no Uruguai. Nós começamos a trabalhar junto na nossa resistência ao regime. Ele, naturalmente, tinha uma visão mais pragmática, achava que isso ia se demorar, que tudo ia ser muito sacrificado, muito difícil, e fomos tendo atitudes e procedimentos e ações, compreendeu, contraditórias, até que, num dado momento, em função de situações concretas, nós divergimos. E cada um foi para o seu lado. E foi uma divergência política drástica. Anos e anos. Agora, o teimoso era eu. E ele até fez muitas tentativas de reconciliação. Mas não foi uma coisa raivosa entre nós. Ele criou os filhos dele nos considerando, e eu e minha mulher criamos, que era irmã dele, criamos nossos filhos também, estimando lá ao Jango. Então, eu também tinha esse problema pessoal, porque a Neuza era uma espécie de irmã querida dele, mas ela ficou muito solidária. Ela foi até muito drástica na sua posição. E o fato é que ficamos lá esses anos todos. Já no momento, já no final praticamente do nosso período de exílio, ele viajava para a Europa e esteve lá em casa para se despedir da Neuza. Eu saí até para atender um compromisso e quando voltei ele estava lá. Aí de pouco chegou um grupo lá de Porto Alegre e viu aquela situação, entendeu? Ele se encontrava lá e eu lá no outro setor, lendo, trabalhando, estava assistindo uma partida de futebol. Bom, foi aquele entreveiro ali, na verdade, de pouco
havia amadurecimento para uma reconciliação. E aí ficamos conversando. Os amigos foram embora, conversamos cerca de 3 horas. Sabe, gaúcho se reconcilia se acusando. Ah, você, que naquele momento, não sei o quê. Que não, foi você, que não sei isso. Né? Então, a reconciliação é uma espécie de um ritual, compreendeu? Muito da natureza dos gaúchos. Tanto que o falecido Tancredo Neves contava, morava num determinado lugar, aí por Laranjeiras, ali pela Revolução de 30, e que via em cima aquele barulho de gente, não sei o quê, coisa e tal. Então, os amigos deles que estavam ali dizem, o que é isso, doutor Tancredo, aí em cima? Não, são os gaúchos, aí mora o fulano, são os gaúchos se reconciliando. Então, acontece, não é, que havia madureza, havia amadurecimento para essa reconciliação, revisamos muitas coisas, eu tenho feito um esforço grande para reconstituir aquela conversa, e ele viajou para a Europa, voltou, deixou até um bilhete lá em Montevidéu, que ia à Argentina, logo voltaria para retomarmos a nossa conversa. Morreu aí. E durante o exílio, estivemos juntos, um período muito curto, divergimos, nos incompatibilizamos e só houve reconciliação já praticamente 10 anos, quase 10 anos depois. Eu não apoiei a Frente Ampla porque não me oferecia credibilidade, nem confiabilidade. Então, era a nossa desconfiança do Lacerda, que esteve no golpe, que ajudou a nos mandar para o exílio, a sacrificar milhares, milhões de pessoas. Ele, porque finalmente se entrou em choque com o regime, fez aquela proposta. A mim não me oferecia confiabilidade, por isso eu fiquei contra. Quando o senhor voltou do exílio, por que o senhor não ficou no PMDB e criou o PDT? O TTB foi tomado do senhor? Quando eu voltei do exílio, eu já trazia um pensamento claro, dado que fizemos a reunião, o encontro de Lisboa, entre os trabalhistas que estavam fora e os trabalhistas que puderam ir daqui. Nós, nos nossas reuniões, nossos contatos com líderes da social-democracia europeia, como era o caso de Felipe González e do Dr. Mário Soares, nós chegamos à conclusão que isto era um método das oligarquias de manter essas falsas unidades, entendeu? Como era o caso do PMDB, né? Que era uma geleia geral, como dizia o Dr. Ulisses mesmo. Então isso aí é uma maneira das oligarquias controlarem o todo da oposição. Então nós chegamos aqui dizendo, nós cooperamos, queremos cooperar com vocês, agora queremos restaurar o nosso partido, não há democracia sem partidos. Essas eram as lições que nos transmitiam os europeus. Então eu cheguei daqui convencido que o nosso caminho era restaurar o partido. Eu me recordo que nessa época procurei o Lula. Ele, não queremos saber de partido, não, nem de MDB. Nós queremos, a atuação aqui são os sindicatos. Compreendeu? A igreja, chegamos aqui, encontramos a igreja diferente, trabalhando nos sindicatos, encontramos a igreja interessada, logo a seguir em formar, né, comunidades de base. Eu digo, parece até meus grupos de 11, compreendeu? E assim por diante. Fomos encontrando muitas dificuldades, mas o nosso caminho estava certo. Claramente, procuraram nos tirar a sigla para nos criar um problema de identidade, entendeu? E nos fizeram realmente um grande mal. Eu digo, nós estamos na viagem, compreendeu? Nos roubaram o caminhão. Caminhão velho que estava aí atirado, nós, né, arrumamos toda a sua mecânica, estamos fazendo a viagem no caminhão velho. Nos roubaram o caminhão. E eu dizia nos comícios, roubaram para quê? Roubaram para andarem aí, né, fazendo tropelias, vão naturalmente também roubar porco, roubar galinha por aí, entendeu? Como é? Fazer assalto. Olha, vamos comprar um outro caminhão, mesmo na prestação aí, entendeu? E compramos outro caminhão porque
o caminhão é secundário, o importante é a viagem. E nós vamos continuar a viagem enfrentando todo esse contexto de dificuldades, porque todas as forças que dominaram, que deram aquele golpe, que dominaram, que criaram essa situação, mesmo depois do golpe, né? Essa nossa democracia, né? Tão frágil, né? tão falsa sob muitos aspectos, essas forças aprofundaram a sua dominação. Então, para um partido como o nosso, que não tem nada, não tem uma estação de rádio, não tem nada, rigorosamente, torna-se tudo muito difícil. Agora, nós somos portadores de algumas verdades imutáveis, algumas verdades que vão prevalecer. Nós somos depositários de uma resistência, entendeu? Que vai continuar. De modo que um quadro como esse que está aí, numa dessas, pode mudar rapidamente. Agora, o senhor apoiou mais um ano para o Figueiredo, e o Figueiredo sempre falava do senhor com muito carinho. O que mudou, né? Não foi apoiou. Não, Figueiredo não tinha essa ideia, nem propunha essa fórmula. Isso foi uma reflexão que fizemos em conjunto, vários deputados, porque achávamos que o Figueiredo era um homem de palavra. Ele, se desse a palavra de fazer eleição, ele ia fazer. Achávamos que ele devia ter um período suficiente para fazer as eleições, para cumprir com as eleições. E foi, compreendeu? Uma proposta correta, porque nós queríamos eleger primeiro o presidente, para que o presidente eleito, compreendeu, estivesse paralelamente à ação da Constituinte, e não uma Constituinte com o governo como tínhamos, compreendeu? Que finalmente era uma Constituinte junto com o governo discricionário, depois com o governo como do Sarney. Então, o que acontece? Acontece que o Sarney acabou conseguindo indiretamente muito mais número de anos do que nós queríamos dar para um que se propunha a fazer a democracia. Eu acho, sinceramente, pelo que conheci o General Figueiredo, ele, se desse a palavra, ele era capaz de se matar para cumprir. Intriga que me fez mal, mas uma intriga torpe por parte de alguns círculos da oposição, que no fundo queriam me debilitar no conjunto de força da oposição, onde não estavam ausentes alguns meus amigos do PT. Como apoiaram o Código? Travei relações com ele, porque eu era governador. O Leonel Brizola, pessoa, cidadão, trabalhista, PTB, né? PDT, não tinha nada que se relacionar com o Collor, mas o governador Leonel Brizola tinha que se relacionar com o presidente da República, Collor. E eu quero dizer que fiz um esforço para que essas relações se realizassem, porque senão, compreendeu? Esses mesmos que me criticaram por essas relações estariam me batendo, compreendeu? Agora afirmando que, viu, elegemos esse homem aí, ele nem se dá com o presidente. Onde é que estão as relações do Estado, os problemas do Estado com a União? Onde é que estão? E eu me atacar pelo outro lado. O fato é que a nossa representação no Congresso teve uma posição firme, indefectível de oposição ao Collor. E quero dar esse depoimento. Ele foi corretíssimo comigo. Jamais me pediu para que o nosso partido, eu próprio, né, interferisse ou assumisse tal ou qual posição. Ele foi corretíssimo no relacionamento administrativo União-Estado. Vale tudo pelo poder, governador? Não, de maneira nenhuma. Esse não é o meu conceito. Não pode valer tudo pelo poder. Poder é um objetivo que tem que ser impregnado de nobreza, de espírito público. Poder pelo poder é uma ação de um criminoso qualquer, que quer o poder pelo poder, pela sua vaidade, quer para ter o prazer só de nomear, de dar favores, de encobrir falcatruas, ou de exercer vaidosamente o poder. Não, poder é um fim para... Poder é um meio para chegar a um fim de nobreza, de generosidade, de patriotismo,
de defesa dos direitos humanos, né? De engrandecimento da nação. Isso é um fato. Tanto eu penso assim que eu questiono tudo isso de fora para dentro. O Lula esses dias cometeu um engano muito grande, mostrando que não me conhece, dizendo que eu estou aí remando contra a correnteza. É isso mesmo, tem sido a minha vida inteira. Dizer eu remando contra a maré. Não. Eu remo é contra a correnteza, que é permanente, durante toda a minha vida. Eu sempre estive questionando tudo isso. A vida brasileira precisa ser vista, interpretada, e nós temos, como políticos, a agir em função de uma consciência. A origem, né, dos males que povoam com tanta força o nosso país, né, uma nação com essa grandeza, com essa potencialidade que não se realizou ainda. Nós somos uma nação que ainda não se fez, não se realizou. Compreendendo da situação em que estamos. De onde vem isso? Tem uma origem. O Brasil é uma nação que tem a origem no Estado. O Estado colonial aqui chegou primeiro que a nação. Aí começaram os nossos erros, as origens dos nossos erros, e aí foram se formando as nossas elites. Até hoje não nos vimos livres disto. A democracia aqui tem limitações. O que foi a independência? Foi alguma coisa em que o povo brasileiro teve que mostrar a sua fibra? Claro, havia aspiração no seu coração, mas praticamente não tivemos que lutar para fazer nossa independência. A única luta que fez o povo brasileiro, nos albores da nossa independência, foi ali que a nação começou a colocar a sua cabeça de fora, foram lutas regionais, a começar, né, das lutas contra a invasão holandesa, que o Brasil era colônia, mas ali a nação, com aquela batalha de Guararapes, por exemplo, colocou a sua cabeça de fora. Os colonizadores não estavam ali para defender o Brasil. Quem o fez foi o povo brasileiro. Assim também outras lutas, como as que tivemos no norte, né? Tivemos na Bahia, tivemos em Minas, né? Toda essa legenda grandiosa que tivemos, né, na Inconfidência Mineira e outros que nos precederam, depois as lutas do povo gaúcho, porque o povo gaúcho se formou lutando para incorporar aquele território ao Brasil. Nós somos uma espécie de brasileiros no Rio Grande por opção. Se fizéssemos algum jogo de apoio dos espanhóis, eles iam favorecer a independência do Rio Grande do Sul, como fizeram com o Uruguai. Então, o que acontece? Chegamos na independência e foi aquele acordo de família. Entendeu? Embora existam, né, sinais de atitudes desassombradas e heróicas, como foi a do próprio Dom Pedro. Tenho grande admiração pela figura de Dom Pedro I. Depois a República. República, claro, houve lutas, tudo isso aí, como a questão da emancipação dos escravos, né? Mas apenas áreas minoritárias e pequenas, pobres, né, desassistidas da população, é que desenvolveram algumas lutas. Chegamos, finalmente, à República Velha, que foi, né? Nem o voto secreto nós conseguimos na República Velha. Eu acho que houve uma grande mudança, foi em 30. 30 houve um movimento armado, entendeu? Aqueles acontecimentos iam ocorrer. Se não ocorresse a partir do Rio Grande, de Minas, da Paraíba, de outros estados, iam ocorrer a partir de São Paulo. Tanto que chegou em 32, ocorreu lá um surto revolucionário. Então, o que acontece? Ali o país deu um passo no caminho da sua existência, naquele período. E nós vivemos grandes mudanças. E eu acho que a obra da Revolução de 30, do período getuliano, né, foi o que lançou as bases do nosso desenvolvimento. Estão aí provados pela estatística. Agora mesmo surgiu um livro nos Estados Unidos, compreendeu? Que não está traduzido aqui ainda, mas que mostra, por exemplo, em 40 anos, dos anos 50,
quando começou a infraestrutura do governo Vargas, compreendeu? A realmente a produzir para o país, a influir no desenvolvimento, dos anos de 50, viu, a 90, o país teve um crescimento extraordinário maior em intensidade que o dos Estados Unidos. No ano de 50, a economia brasileira era menor que a Argentina. Produto bruto argentino era maior que o brasileiro. Tanto que era necessário, vejam, 28 Argentinas para ser igual, né, o volume econômico do PIB, igual ao PIB americano. E nós precisamos 33 Brasis para ser igual ao PIB americano. Passaram-se 40 anos. Segundo o governo Getúlio, primeiro governo, a infraestrutura e o desenvolvimento com governos dinâmicos que tivemos como Juscelino e outros, né? Então o país deu um salto. 40 anos depois, nos anos 90, viu? Tornou-se necessário que existissem 55 Argentinas para dar o produto americano. E nós, somente 16 Brasil para dar o produto americano. Tivemos um crescimento na proporção maior que o americano. Quer dizer, aí o país se transformou. E o tempo vai trazer, sem nenhuma dúvida, esse reconhecimento. Acho que houve uma conciliação, para mais uma vez, dos conservadores para ter Tancredo Neves como presidente? Eu acho que sim. As oligarquias brasileiras são muito inteligentes, são sábias. Elas cedem, algumas vezes reconhecem alguns avanços, como tiveram que reconhecer no período getuliano. Depois expeliram o presidente Vargas. Ele surpreendeu a todos com a sua volta. Mas a verdade é que eles procuraram, né, amaciar as coisas e ficaram dentro do governo do Getúlio, mesmo tendo que reconhecer os direitos dos trabalhadores, o direito, compreendeu, que vinha daquele governo forte. Porque ele teve o apoio militar do governo Getúlio. Teve a guerra, muitas justificativas, mas ele teve o apoio militar. Eu me lembro, eu era muito jovem, que todas as funções quase que eram ocupadas dos militares. Quer dizer, era um governo que teve uma forte característica militar. Tanto que eu costumo dizer o seguinte, olha, a situação ali, naquele período em que se instituiu o Estado Novo, era de tal ordem, com a proximidade da guerra, que o Estado Novo saía com o Getúlio, sem o Getúlio ou contra o Getúlio. Ele, inteligente, político, com aquela visão, ele disse, sabe, eu vou montar nesse cavalo. Preciso de alguém que monte, eu vou montar. Não faz mal, eu não tenho rédea, eu não tenho nada, eles estão achando que vão puxar o cavalo para onde eles quiserem. Onde convenha. Eu vou ficar aqui em cima do cavalo e vou indo, vou andando. Aí um pouco ele pegou numa rédea, pegou na outra, botou o pé no estribo, foi indo, foi puxando. Dali um pouquinho, ele, Getúlio, estava dirigindo de acordo com o que ele achava que devia ser. Tanto que essas áreas todas conservadoras e militares se acharam frustradas e traídas pelo Getúlio. Tanto ficaram contra ele. Operação Condor, você acha que existiu? Não há dúvida que essa operação, está provado que ocorreu, é muita coincidência. Né? Você sabe desses movimentos militares, eles atuavam, né, na repressão de conjunto, né? E aquelas mortes seguidas, né? Já lá no Uruguai, onde eu me encontrava, onde havia sempre alguma imprensa alternativa, se noticiava a esse respeito. Houve a morte, né, de muitas personalidades, né, o caso do General Prats da Senhora, né, dele, que era o militar mais prestigioso do Chile, Letelier, lá em Washington, né, o caso do Michelini, do senador Michelini, meu amigo pessoal, e do Ruiz, presidente da Câmara, né, e muitos outros que escaparam. Eu sempre achei estranho, compreendeu? O que ocorreu com o presidente João Goulart. Sua morte é um episódio obscuro. Porque ele estava bem. Seus familiares todos dizem que ele estava bem. E é muito suspeito o fato de não terem feito uma autópsia.
Lá no interior, a 120 quilômetros da fronteira do Brasil, aquele corpo veio praticamente atirado dentro de um caixão. Ele estava com a roupa que usava lá. Não, mas não estava dormindo? Sim, ele tinha o hábito de se deitar, assim, e dormia. Depois é que mudava de roupa. Então acontece que ele foi jogado dentro de um caixão, se recusaram a fazer autópsia. O médico põe essa declaração ridícula, morreu de enfermidade. Morreu de enfermidade. Coisa ridícula. Chegaram no Uruguaiana, também se recusaram a fazer. Então, nós estamos entrando por aí. Nós queremos saber por que não fizeram autópsia. Por quê? Por que razão? Porque era do interesse do governo militar argentino fazer autópsia. Tratava-se de um ex-presidente. Saber a causa-mortes. E foi enterrado sem isso. De modo que, agora, isso aí está trazendo outras interpretações. Eu acho que o presidente Juscelino foi morto, foi vítima naquele acidente de um atentado. Eu acho que a morte do Lacerda é muito suspeita. Esses dias eu vi que uma filha dele está se empenhando na investigação. Acho que ela faz muito bem. Ela tem toda a simpatia, né, pública, no sentido de investigar e saber a causa-mortes do que ocorreu com seu pai. E assim por diante. Eu acho que isto tem um sentido. Não é de vingança, não é de estar se voltando para o passado. Não. Os que pensam diferente estão incorrendo num erro. Nós precisamos nos exorcizar disso aí. Isso aí precisa ser esclarecido. Não é para botar ninguém na cadeia, porque a maioria está já morando lá na vila, aquela que cabe todo mundo, não é verdade? Já se foi. Senão, quem não foi está na cama, né? Então, o que acontece? Eu considero que isto é preciso trazer à tona, esclarecer sobre os desaparecidos, tudo isso que a imprensa questiona, não é verdade? Que se vem questionando, é para que nunca mais ocorra. Isto sim. Obrigado, governador.